Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Preparando o Caminho. Desde já eu gostaria de pedir que vocês confiram se estão inscritos aqui no canal. Se não tiverem, se inscrevam, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E antes de entrarmos no tema do vídeo, gostaria que nós orássemos, para que Deus ele traga o entendimento que vem dele sobre nós. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, declarando que somos dependentes, Pai, de Ti, que sem o Senhor, sem a Tua presença, nada podemos fazer. Por isso nós pedimos que a Tua graça, que o Teu entendimento, Pai, venha sobre nós, sobre cada um dos meus irmãos que estão assistindo, que a Tua presença, Pai, os acompanhe e os guarde onde quer que eles estejam, que os Teus passos sejam os passos deles. Em nome de Jesus, que a Tua presença nos acompanhe e nos dê o Teu entendimento. Amém. Meus irmãos, vamos lá então. O título desse vídeo é A Minha Opinião Não Importa. Esse vídeo ele é mais uma reflexão para que nós possamos refletir juntos sobre o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Como eu estava refletindo esses dias e por isso esse vídeo. E eu gostaria de iniciar falando sobre o humanismo. O humanismo ele foi um movimento cultural, artístico, que influenciou milhares de pessoas e a cultura da época, que surgiu por volta ali do final do século XIV e até o século XVI. E esse movimento, que foi conhecido posteriormente como humanismo, ele tinha uma característica central, que a gente chama também de antropocentrismo, que seria o homem no centro das coisas. Ou seja, o homem era o centro de tudo. E eu estava parando para refletir, será que não é justamente os dias que nós temos vivido hoje? A ideia humana, o pensamento humano, o homem no centro de tudo, de forma bem resumida e clara, esse movimento ele se caracteriza por isso. O homem, né, e o seu pensamento como ponto de partida de tudo. Então, aquilo que o homem pensa, aquilo que o homem raciocina, aquilo que o homem faz é o centro de gravidade de tudo. E quando a gente olha as redes sociais, a gente olha o mundo de hoje, é justamente isso que nós vivemos. Vou dar um exemplo. Eu estou com uma camiseta branca. Vamos supor que eu estou numa roda com várias pessoas de diferentes lugares, diferentes personalidades, e eu falo, eu estou vestindo uma camiseta branca. Isso é um fato. Essa cor é branca. Porém, pode chegar uma pessoa e vai falar assim, depende. E eu vou perguntar, mas como assim depende? Essa pessoa pode falar, depende, na sua perspectiva é branca, mas na minha perspectiva, não, é bege, é amarela. Ou seja, no meu modo de ver, no meu modo de pensar, isso não é branco. Eu estou falando aqui com vocês com um microfone. A pessoa pode chegar e falar, não, isso aqui é um microfone. E ela vai falar, não, na sua perspectiva, no seu modo de pensar, no seu modo de enxergar, isso é um microfone. Mas no meu, não. Isso é tão sério, meus irmãos, porque os sentimentos, as emoções humanas, o nosso pensamento, ele se tornou mais importante do que um fato. Isso aqui é fato que é branco. Mas para alguma pessoa pode ser que não seja branco. Então, nós, de certa forma, voltamos para aquele humanismo, onde o que eu penso é mais importante do que um fato. Eu vou mostrar uma matéria aqui para vocês que eu fiz questão de pegar de um site de grande veiculação, para não falarem a teoria da conspiração, coisas mirabolantes, porque aqui nesse canal nós sempre vamos trabalhar com a verdade. E eu vou ler essa matéria para vocês agora, que é sobre os Therians, seria o nome em inglês, mas como a gente está no Brasil, a gente vai falar Therians mesmo. O que seriam esses Therians? São pessoas que se sentem como animal. Eu nasci homem, eu nasci ser humano, mas eu me sinto lobo, eu me sinto cachorro, eu me sinto um rato, eu me sinto coati, eu me sinto um leão. E essas pessoas, em determinados momentos, elas vivem de acordo com os hábitos, entre aspas, desses animais. Vou ler aqui para vocês. Therians, pessoas que vivem como animais, intrigam redes sociais. Essa matéria é do site Metrópolis, que é um site que é de grande veiculação, que é popular, então não é nenhum site escondido de teorias mirabolantes.
No ano passado, vídeos de um encontro de pessoas usando máscaras de cachorros, latindo uns para os outros e até andando de quatro, viralizaram nas redes sociais. A ocasião peculiar, em Berlim, na Alemanha, acendeu a luz sobre os Therians, comunidade que tomou conta das redes sociais por um hábito peculiar de agirem e se vestirem como animais. Os Therians são pessoas que sentem ligação com algum animal e se identificam como o bicho em questão. Aí eu já vou pular aqui para a parte onde tem alguns vídeos que mostram essas pessoas. Meu intuito nunca foi e não será expor ninguém. Estou somente trazendo exemplos que estão veiculando na internet, que você, se pesquisar pelo nome, consegue ver amplamente. Então aqui, meus irmãos, esse é apenas um pequeno exemplo do mundo em que nós vivemos, das coisas que a gente encontra por aí. O que importa é o que eu sinto, é o que o ser humano sente. Se eu nasci homem, se eu nasci mulher, isso nada importa. Se eu me sinto de determinada forma, é o que importa. Eu estou gravando esse vídeo com um celular, mas se eu sinto que esse celular é um cachorro, por exemplo, ele é um cachorro e eu vou tratá-lo como tal. Como existem pessoas que conversam com objetos, que tratam objetos como parte da família, plantas, essas coisas, entende? Então, aquilo que eu penso é mais importante. Então, diante desse mundo, ele não existe uma verdade, existe uma pluralidade de ideias. Ou seja, basicamente aquilo que você pensa é isso mesmo. Você pode viver de acordo com o que você quiser, o que você acha, o que você sente, o que você pensa. E por que nós, enquanto cristãos, de certa forma, somos tão atacados nisso? Porque o mundo, meus irmãos, com diversas ideologias, e mais pra frente nós vamos tratar disso aqui, eles querem viver de acordo com esses prazeres, com essas ideias. Mas a Bíblia é a nossa verdade. Se você se diz cristão, você tem que seguir a Bíblia. A Bíblia é uma verdade, só existe essa verdade. Então não tem como eu ser cristão e concordar com essas outras ideologias. E para não ficar somente nas minhas palavras, eu gostaria de deixar 2 versículos aqui, 2 passagens para sua reflexão, para nossa reflexão. A primeira está lá em Jeremias capítulo 17. Em Jeremias capítulo 17, versículo 5, a palavra nos diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vivem ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. A outra passagem está em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Uau, meus irmãos! Então nós acabamos de ler em Jeremias 17 que maldito é o homem que confia no homem. O que é isso? Maldito o homem que confia em si mesmo. E vamos estender, maldito é o homem que vive conforme os seus desejos pecaminosos, como a Bíblia também nos fala em Romanos. Eu achei esse início, sim, fenomenal. Pensando serem sábios, tornaram-se loucos. Pensando serem sábios, tornaram-se loucos. Quando você conversa com grande maioria dessas pessoas que vivem dessa forma, elas mesmo se colocam como intelectuais, inteligentes, como se fossem até acima da sociedade. Eu acabei estudando, eu estudei numa universidade pública, federal, e isso a gente encontrava assim, comumente, era o padrão normal, onde aquelas pessoas ali, elas se sentiam acima de toda a sociedade, por estarem naquele ambiente, e se portavam como sábios, mas viviam segundo os seus desejos pecaminosos. Claro que não é todo mundo.
existem as exceções, mas a grande maioria das universidades federais hoje elas têm esse viés ideológico muito pendido para a esquerda, muito pendido para essas coisas. Então a Bíblia fala que quando essas pessoas começaram a fazer para si imagens de répteis, quadrúpedes, e hoje não precisam nem fazer imagem, né? A pessoa se torna esse quadrúpede. Deus entregou essas pessoas aos próprios desejos. É como se Deus falasse, olha, eu estou tentando, mas eu também dei o livre-arbítrio. Então, se vocês escolhem isso, que se tornem isso. E essas pessoas começam a viver de acordo com esses prazeres, com essas coisas pecaminosas, de acordo com o desejo desenfreado da carne. E esse é o mundo que nós vivemos, infelizmente. E eu gostaria também de fazer um alerta aos pais que estão assistindo esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para os pais, porque, meus irmãos, eu também sou professor e trabalho com crianças. E eu sei aquilo que as crianças chegam nas aulas falando que viram, que conversaram. Então, isso aqui que eu mostrei é apenas a pontinha daquilo que muitos dos seus filhos, eles estão tendo acesso nas escolas, nos lugares onde eles estão indo, com as pessoas que eles estão conversando. Então esse vídeo também é um alerta para que você inculque a verdade, que é a palavra de Deus, em um mundo onde não existe verdade. Inculque essa verdade na cabeça dos seus filhos. Porque o mundo que nós vivemos não existe lei, regra ou verdade alguma. É uma pluralidade. Você é o que você pensa, você pode fazer o que você sente. Aquilo que você sente é mais importante do que um fato. E para nós, enquanto cristãos, a verdade é a palavra de Deus. E a minha opinião não importa. Por isso o título desse vídeo. O que eu penso não importa. O que importa é o que Deus pensa e os planos dele para a minha vida. Então, se nós que dizemos que somos cristãos, queremos viver de forma digna, é essa forma, seguindo a palavra de Deus. E para finalizar, gostaria que vocês ficassem com esse versículo inicial de Romanos 1, capítulo 1, versículo 22, que nós lemos aqui. Pensando serem sábios, se tornaram loucos. Ou seja, o ser humano que vive segundo seus próprios pensamentos, anseios, desejos e planos, ele é louco, porque ele troca a glória de Deus, de viver com Cristo, pelas coisas deste mundo. Que esse vídeo tenha alcançado a sua vida, que a graça de Deus te alcance, que a palavra dele seja a única verdade na sua vida e o norte para o seu caminho. Um grande abraço, que Deus te abençoe.